Blá blá. Oi, oi. Bem, resumindo, aula de química. Resumindo. Ué, cadê a caneta? Que eu fiz? Ah, bem, resumindo, eu esqueci em alguma das aulas de fósforo tem cor porquê do detergente. Enfim, o detergente ele diminui a tensão superficial da água. Que tipo, aqui a gente tem a água. Aí as moléculas de água ficam fazendo ligações de hidrogênio entre si, tendo assim uma tensão superficial e tudo mais. Uau, muito incrível, né? Mas aí o detergente vai lá e chega e bom, a parte polar do detergente começa a fazer ligação de polo com o H, fazendo com que ele não faça ligação de hidrogênio. Aí isso aqui atrapalha as esporas termoleculares e aí ele diminui a tensão superficial da água fazendo isso. E a parte apolar do detergente fica pra fora, tá? Mas como é fazer uma estequiometria? É como fazer uma receita. Nossa, mano, eu lembro que na aula eu tava tendo um monte de ideia legal pro vídeo, mas caca, hein? Quem diria que ia terminar com eu basicamente morrendo e depois do vídeo indo escovar os dentes pra depois só desmaiar na cama por um tempo indeterminado. Né? E basicamente primeiro a gente organiza. Tanto faz aqui. Se quiser ler. Mas bem, aqui, isso aqui é uma reação química. P4 mais 6Cl2 dá 4PCl3. Aí tá balanceado, porque aqui tem 4Ps, aqui também tem 4Ps, aqui tem 12 Cls e aqui tem 12 Cls. Aí os. Aí bem, a gente. Vamos ver primeiro. A gente. A massa molar ou a massa molecular, tanto faz. É o negócio que a gente usa para descobrir a relação entre grama por mol, tipo quantas gramas de carbono formam uma molécula de carbono, um átomo de carbono, né? Aí como a gente descobre a massa molar na tabela periódica? Na tabela periódica, tipo, na minha, pelo menos, que eu uso, a massa molar fica aqui. Mas aqui é esse númerozinho aqui. Aí, nossa, mas precisa fazer com esse número específico 14,007? Não, você pode arredondar para 14. Se quiser, tanto faz pra mim. Aí, né? Alegria. Aí, o passo a calcular a massa molar de todos os átomos. Aí, uau, como se calcula a massa molar de CO2? Você calcula a massa molar de um átomo de C mais dois átomos de oxigênio. Um átomo de C é 12 mais 2 é 16. 16 é para cada átomo de oxigênio. Isso aqui vai dar 32 mais 12, que dá 44 gramas por mol. Posso ter errado, tá? Eu tô morrendo. Sei lá. Aí a reação química, a equação química é aceita. Mano, aí para ter o balanceamento, era composto com maioria. A gente olha o composto com maior número de átomos, que sejam diferentes de hidrogênio e oxigênio, porque o hidrogênio e oxigênio geralmente a gente só olha no final. Mas caso só tenha átomos com hidrogênio e oxigênio, você faz com esse átomo mesmo e que se dane. Aí bem, não sei explicar isso aqui direito. Então A mais 2B mais 3 vira 3C. Basicamente, para formar 3 moléculas de C, você tem que reagir uma molécula de A com duas moléculas de 2B.
É isso, basicamente. Mano, eu não sei mais o que explicar. Mas, aí, questão de estequiometria. Aqui, uma questão. Por exemplo, a gente tem P4 sólido mais 6Cl2 gasoso, virando 4PCl3 líquido. Aí primeiro aí a massa de Cl2 para interagir com 1,45 gramas de P4, a gente não sabe. Aí a massa molar de P4, 4,31,124, 4 vezes 31, que são 4 moléculas de fósforo. Cada molécula de fósforo tem 31 gramas por mol de massa. Não, tem 31 gramas por mol. Aí 124 gramas por mol. Série 2 são duas de cloro. Aí é 35 vezes 2, que são duas moléculas de cloro. Então dá 70. Aí aqui eu basicamente só fiz uma relação. Aqui é 1,45, que é a massa que ele deu. Que é a massa molar invertida. Aqui é a relação, porque aqui fala que 1 mol de P4 para 6 mols de Cl2 e 1 mol de P4 para 4, ou 6 mols de Cl2 para 4 mols de PCl3. Aí depois 1 mol de 70 gramas Cl2. Aí você só faz essa conta e dá 4,91 ao algo aproximado. E a massa contida de tricloreto de fósforo faz 1,25 gramas, que é a massa parecida. Aqui é a massa molar do P4. Aí depois a relação, que é 1 mol de P4 para 4 mol de PCl3. Aí 1 mol de PCl3 é 136 gramas de PCl3. Aí dá 6,36 gramas de PCl3. Aí a gente pode só ir cortando grama com grama, mol com mol de PCl3 com mol de PCl3. E é isso. Aí, né, que pediu que a gente tem 28,4 gramas. 28,4 gramas de enxofre e 12,1 gramas de oxigênio. Qual a massa do produto? Mano, se você olhar, a gente aqui, e é essa reação, essa reação. Primeiro a gente olha que não tá balanceada a reação, porque aqui tem 4 oxigênios e aqui só tem 3 oxigênios. Então a gente teria que balancear um pouco isso aqui. Isso aqui tá um balanceamento certo, mas podia ter sido feito com 2SO2 mais O2 virando 2SO3. Também estaria certo, mas não, eu sou cabaço. Aí você vê que a relação entre SO2 e O2 é um SO2. Não, aqui nesse aqui é 2SO2 para 1O2. E aí você percebe, 28,4 é maior que o dobro de 12,1. Então, tipo, tendo isso em mente, você pode. Nossa, Face, eu vou morrer. Você pode perceber que o 12,1 gramas de oxigênio torna o oxigênio o reagente limitante, que é o reagente que limita o quanto de produto vai ser formado, porque, tipo, supondo para que você quer fazer uma panqueca. Deixa eu pegar aqui, fazer que nem ela fez. Mas eu vou fazer de outra coisa. Receita de bolo. Chocolate. Olha só que gostoso esse bolo. Mas deve ser muito doce. Ó, supondo que a gente tenha... Se a gente tem, sei lá, 7 ovos. 7 ovos. E uma xícara de chá. A gente vai conseguir fazer 6 ovos e uma xícara de chá. Tipo, a gente vai conseguir fazer o dobro de bolo, que a gente conseguiria 24 porções de bolo com isso aqui? Não, porque a xícara a gente só tem uma, então a gente tem que... Então a xícara é o reagente limitante que limita a quantidade de bolo que a gente consegue fazer. Nesse caso seria 6. A gente só usaria 1,5 ovos e faria o bolo lá, faria 6 porções de bolo. Basicamente, o oxigênio nesse caso funciona como limitante.
Aí, eu fiz as massas molar, aqui é a massa molar, aqui é a relação de mol, 4 mols de SO2 para 2 mols de O2, e aqui massa molar de SO3. É isso aqui, eu fui lá e cortei grama de O2 com grama de O2, mol de O2 com mol de O2, mol de SO3 com mol de SO3, ficando em grama de SO3 final. Aí, rendimento. Tipo, digamos que eu. Vamos voltar pra cá. Supondo que eu fiz aqui tudo bonitinho, usei essas proporções de ingredientes e tudo mais. Mas na hora de ir lá e desenformar, eu acabei derrubando no chão 6 ingredientes, 6 porções. Então, tipo, eu tive um rendimento de 50%, porque só 50% das porções feitas por mim foram foram feitas. Tipo, o valor esperado era X e o que eu consegui foi X sobre 2. Então, o rendimento foi de 50%, basicamente. Aí aqui, tipo, se o rendimento for de 25%, aí eu só fiz aqui a regra de 3. Para 100% de rendimento, temos 60,5 gramas para 25 de rendimento. A gente tem exatos 15,12 gramas de CO3. Aí quantas moléculas forma? Aqui eu fiz outra regra de 3. Tipo, quando a massa do produto. Não, qual o número de moléculas? Mano, eu não sabia se era de SO3, mas se for o número de moléculas de SO3, eu só fiz a massa molar disso aqui para molécula e deu em 0,75. Sei lá se tá certo. Sei que eu tô morrendo, então eu vou dormir agora. Eba, na verdade eu vou tomar banho. Não, tomar banho eu já tomei. Escovar os dentes. Eba.